Olá, meus alunos. Vamos começar aqui com mais uma aula, né, demonstrando para vocês um pouco sobre a pesquisa operacional. A aula de hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo bem simples de modelagem na pesquisa operacional, que é um dos primeiros conceitos que nós aprendemos quando a gente está conhecendo a pesquisa operacional. O exemplo é bem simples, né? Uma indústria produz porcas, parafusos e pregos, podendo usar dois métodos distintos, né? Porém eles não são simultâneos para produzi-los. Aí aqui, o primeiro produz 3.000 peças, 3.000 porcas, perdão, 2.000 parafusos e 2.500 pregos por hora. O segundo produz 4.000 parafusos e 2.000 pregos por hora, ou seja, não produz nenhuma porca. E a indústria tem uma encomenda, né, de 12.000 porcas, 16.000 parafusos e 15.000 pregos. Formule com o objetivo de realizar a entrega o mais rápido possível. Então, o primeiro passo, o que eu passo em sala de aula, eu tento mostrar a formulação da pesquisa operacional em alguns passos. Então, o primeiro passo, o mais importante, é você organizar os seus dados, né? Então, vamos lá. Ele está dizendo no problema que o método A produz 3.000 porcas, 2.000 parafusos e 2.500 pregos. No método B, ele produz 4.000 parafusos, 2.000 pregos e nenhuma porca. E a encomenda final são 12.000 porcas, 16.000 parafusos e 15.000 pregos. Então, são esses dados que eu tenho no meu problema. Então, tem que organizar eles dessa forma, né? Inclusive, se quiser colocar em forma de tabela, ajuda até mais, né? Então, a função objetivo, né, que é o próximo passo, ele vai ser o quê? Vai ser entregar o mais rápido possível. Então eu vou ter que calcular qual método utilizar, o quanto de cada método utilizar, com o objetivo de entregar todas as encomendas e também o mais rápido possível. Certo? Então vamos lá. Então o segundo passo é justamente isso, a montagem da função objetivo do meu problema. O primeiro passo é o quê? Sempre pensar, pesquisa operacional, né, normalmente nós temos que utilizar dois passos, ou maximizar ou minimizar algum problema. Como a gente vai entregar o mais rápido possível, nós temos que minimizar, que vai ser aqui o tempo, certo? Então, o segundo passo, né, nós temos que pensar quais são as variáveis de decisão que nós temos, né? Na verdade, a variável de decisão que nós temos nesse problema é o quê? É a quantidade de tempo do método A e a quantidade de horas do método B, né? Então, vamos colocar x1 para ser a quantidade de horas do método A e x2 para ser a quantidade de horas do método B. Então, logo, a minha função objetiva ela vai ficar o quê? Minimizar, z, vai ser igual a x1 mais x2. Porque aqui não tem nada nem em x1, também aqui não tem nada nem em x2. Porque eles produzem lá sempre, dentro dos meus dados, é produção por hora. Então, uma hora, 1 multiplicado por x1, 1 multiplicado por x2, não vai alterar em nada. Então, por isso que ficaria dessa forma. Então, eu já tenho a minha função objetivo. O segundo passo é o quê? É mostrar as minhas restrições dos meus problemas, né? Então, a restrição desse problema deve ser escolhida do método em torno da encomenda, ou seja, eu vou ter que escolher as minhas restrições com qual método eu vou utilizar em torno da minha encomenda, porque a minha encomenda é que vai ser meu agente limitante. Então lembre sempre, quando for pensar na restrição, você tem que pensar sempre qual é o agente limitante envolvido no problema. Então o que eu vou pensar? No primeiro problema ele fala o quê? Da minha primeira encomenda. Vamos voltar só um pouquinho aqui, né? Aqui, na minha primeira encomenda. Eu vou precisar de quê? De 12.000 porcas, 16.000 parafusos e 15.000 pregos. Ou seja, eu vou ter basicamente 3 restrições. Ou seja, para fazer porcas eu posso utilizar o método A. Para fazer parafusos eu posso utilizar o método A, ou seja, 2.000x1 mais 2.000x2, que vai ter que ser maior ou igual a 16.000. Né? E pregos, como preciso de 15.000 pregos, eu posso utilizar tanto o método A quanto o método B. Então vamos organizar isso, certo? Então vamos lá, já passando um pouquinho aqui. Então o que acontece? Como eu não tenho eu não produzo porcas pelo método 2, então minha primeira restrição vai ser o quê? 3.000x1 vai ter que ser maior ou igual a 12.000.
Segunda restrição, 2.000x1 mais 4.000x2 vai ter que ser maior ou igual a 16.000, porque está justamente linkado ao minha segunda encomenda. E minha terceira restrição, ela tem que ser 2.500x1 mais 2.000x2, ou seja, a capacidade do método 1, capacidade do método B, e aqui o meu limitante, que vai ser justamente a minha encomenda. E nunca esqueçam de colocar a restrição de não negatividade, né? Que x1 e x2 eles têm que ser superior a zero. Então, o próximo passo é o que? Justamente o passo mais fácil, é você pegar e organizar seu problema. Colocar aqui em cima a sua função ou objetivo, sujeito às suas restrições. Pronto. E a partir daqui está resolvido o problema, certo? Eu espero que tenha contribuído um pouco com vocês, no estudo de vocês sobre pesquisa operacional. E no próximo vídeo eu postarei um pequeno como fazer essa resolução desse problema utilizando o método gráfico. Então, até a próxima, até o próximo vídeo.